capítulo 12, versículo 1. Amém? Você que não achou, não está no seu sabre de luz, né? Sabre de luz, que é o celular. Os irmãos eles capturam o meu celular durante o culto, que eu fico sem. Os irmãos da mídia, me dá esse celular aí que eu vou usar para gravar o culto. Tá, os irmãos tudo lá assistindo, alguns irmãos assistindo online. Deus abençoe a sua vida também. Romanos capítulo 12, verso 1. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Roma, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Inclina sua cabeça mais uma vez. Pai, nós estamos na tua presença e nós te louvamos e bendizemos o teu nome pela tua palavra poderosa. A tua palavra, Senhor, que é poderosa para transformar o nosso interior, transformar o íntimo do nosso coração. A tua palavra que é poderosa para nos levar a amar ainda mais a ti. Pai, que nessa noite a tua palavra, ela seja como uma semente lançada sobre a terra fértil, que é o coração da tua igreja e dos teus filhos. No nome santo de Jesus nós oramos. Espírito Santo, toma a boca do pregador agora. Amém e amém. Amados, como que a gente mede o nosso amor a Deus? A gente parece, se eu fizer uma pergunta aqui, quem é que ama a Deus? Todos vão levantar a mão e dizer assim: eu amo a Deus. Amém? Todos vão dizer: eu amo a Deus. Mas, de fato, amados, nós sempre pensamos, sempre estamos com um sentimento de dívida com Deus em relação àquilo que nós fazemos a Ele. Nós sempre temos esse sentimento de que nós estamos devendo algo para Deus. Você não sente assim? Parece que você ora pouco, parece que você jejua pouco, parece que você busca a palavra de Deus pouco. Você está sempre com esse sentimento de dívida. E, de fato, esse sentimento de dívida está relacionado, diretamente proporcional ao nosso amor a Deus. Amados, todos nós aqui somos chamados a obedecer a Deus, independente da forma, daquilo que nós sentimos aqui, do nosso sentimento, tipo assim, eu sinto vontade de obedecer a Deus ou não, independente daquilo que você sinta, você é chamado para obedecer a Deus. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim: você foi chamado para obedecer a Deus. Independente de nós estarmos motivados a isso ou não, o nosso chamamento é obedecer a Deus. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nessa terra, nós vamos estar em pleno desenvolvimento deste amor que nós temos por Deus. Isso vai se desenvolvendo à medida que nós vamos caminhando com Deus. E amados, o meu amor por Deus, ele cresce à medida que eu aprendo mais sobre Ele. À medida que eu conheço Deus, eu consigo entender a Deus, o meu amor, ele vai aumentando por Deus. Amados, é muito bom, é realmente maravilhoso quando nós participamos de cultos como este, que nós estávamos em um período de louvor,
de adoração e a presença de Deus se manifestando no meio da igreja, no nosso coração, se enchendo da presença do Espírito Santo. É muito bom estarmos unidos nisso, a igreja louvando ao Senhor. É muito bom participarmos de congressos de unidade, de conferências, né, de avivamento. Como é bom, né? Quando a gente faz vamos fazer uma cruzada de milagres, aí vem aquele pastor cheio, e o milagre acontece, aquelas loucuradas de Jesus, né? É tão bom isso. Isso revigora o nosso coração, traz gozo à nossa alma. E aí sempre que a gente participa de um culto assim agradável, espiritualmente dizendo, a gente sai daqui assim, com aquele sentimento assim, com a alma lavada, né? A gente sai daqui assim, foi tão bom, coisa boa. E aí a gente vai para nossa casa assim, alegre, aí vai jantar, chega lá, vai comer o resto do churrasco que a gente fez meio-dia, né? O resto do galeto, aí vai comer assim, com a nossa alma lavada, assim, que coisa boa, que delícia. E aí você dorme, parece que a noite é maravilhosa, é muito melhor do que todas as noites que você já dormiu, porque você recebeu da presença do Espírito Santo no seu coração. Isso é muito bom. E certamente que na segunda-feira você já acorda melhor, muito mais zeloso por Deus. Aí você se acorda e aí fazia tempo que você não se acordava na segunda-feira e ia orar, né? Mas daí, como o Espírito Santo ministrou contigo, você acordou, Senhor, abençoa meu dia, minha semana. Você acorda cheio de vontade de servir a Deus, cheio de vontade de orar, de estar na presença do Senhor. Mas à medida que a semana ela vai passando, né? Vem a terça você acorda ainda zeloso, mas menos, né? Aí você acorda, a oração já é um pouquinho menos. Aí na quarta um pouquinho menos ainda. Aí na quinta você já nem orou mais. Na sexta você esqueceu daquilo que você viveu no domingo passado. Eu me esqueci de falar com o irmão Claudio Miro, que está nos visitando lá. Glória a Deus. Aplauda Jesus pela vida do irmão Claudio Miro. Agora que eu tinha visto e acabei me esquecendo, né? Perdão, irmão Claudio Miro. Amém, glória a Deus. Não podia esquecer, né? Glória a Deus. E à medida que os dias eles vão passando, a gente vai, parece que esfriando o nosso amor, fervor a Deus, nosso zelo por Deus. Até chega lá no meio da semana, a gente está falando já palavrão, já está falando, já não fala mais do mesmo jeito, já briga com a esposa, com os filhos, já muda tudo, né? E parece que a gente volta a fazer as coisas da mesma forma que nós fazíamos antes, né? E aí aquele sentimento de estar devendo a Deus, ele parece que retorna, né? Que a gente parece que não está fazendo aquilo que agrada a Deus. E às vezes esse mesmo sentimento também ele acontece com a questão dos sofrimentos dessa vida. Quando nós passamos por grandes aflições da nossa vida, né? Enfrentar uma doença, enfrentar a perda de um ente querido, enfrentar problemas financeiros da nossa vida. Geralmente quando nós estamos passando por isso, nós oramos mais, nós buscamos mais a Deus, nós ficamos mais sensíveis a clamar a Deus. Até parece que a gente precisa de uma tribulação para buscar a Deus, né? E acontece da mesma forma. Esse sentimento de, né, a tribulação ela parece que nos aproxima mais de Deus. Nós oramos mais, nós buscamos mais a Deus. E à medida que esse sofrimento que nós estamos passando, ele passa, né? Porque
eu tenho falado aqui que a nossa vida, ela passa por uma dinâmica. Tem momentos que nós estamos bem e tem momentos que nós estamos mal. E isso é o que dá graça à vida, né? Se nós vivêssemos sempre ruim ou sempre mal, não ia ter graça. Então, essa dinâmica de momentos bons e momentos ruins é que faz a vida ser interessante. Então, à medida que os problemas eles vão passando, também a minha fé vai se esfriando. E daí o problema acabou, eu paro de orar. Deus já resolveu o meu problema e eu, né? Agora não preciso mais orar. E aí a gente começa a deixar de buscar a Deus também. Agora, olhem para o texto. O texto diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo aqui, ele faz um pedido à igreja. Ele diz assim: rogo a vocês, eu estou implorando a vocês, eu estou pedindo encarecidamente a vocês, igreja, que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo. Amados, o que na minha vida pode ser tão forte e motivador, né, na minha caminhada com Deus, a ponto de realmente desejar entregar a minha vida como um sacrifício vivo? O que o Evangelho fez comigo para me motivar a ponto de eu realmente me entregar como um sacrifício ao Senhor? Paulo, ele apresenta os motivos, né? Porque às vezes a gente fica pensando: eu não vou servir nos ministérios da igreja porque eu não tenho motivos. A igreja já tem bastante gente lá, já tem bastante gente trabalhando com os jovens, já tem bastante gente trabalhando no louvor, tem uma galera lá, tem bastante gente trabalhando na recepção. Eu não vou servir a Deus, não preciso servir na igreja. Tem bastante gente lá naquela igreja, não precisa eu servir. Não preciso servir a Deus. Tem bastante gente que prega o Evangelho, tem a internet, ao culto online, não precisa eu pregar o Evangelho para ninguém. Paulo, ele apresenta aqui os motivos que levam você a entender o porquê que você deve oferecer a sua vida em sacrifício vivo. Olha só, o motivo que Paulo usa é esse aqui. Ele diz assim: pelas misericórdias de Deus. Repita comigo, diz assim: pelas misericórdias de Deus. Amados, quais são essas misericórdias que Paulo, ele fala aqui? As misericórdias de Deus, o apóstolo Paulo, ele apresenta antes, né? O livro de Romanos, ele é dividido em duas grandes partes, né? Até o capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele apresenta as doutrinas de Cristo, e a partir do capítulo 12, ele aplica essas doutrinas na igreja. Então, do capítulo 12, é a prática. E Paulo está rogando aos irmãos de Roma que eles pratiquem o Evangelho, por causa destas misericórdias que ele falou antes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele fala da depravação do homem. Ele fala que o homem, ele é inimigo de Deus, ele nasce inimigo de Deus. Ai, pastor, que isso? O homem nasce inimigo de Deus. Do capítulo 4 ao capítulo 5, ele fala da salvação e da grande obra redentora de Cristo na cruz do Calvário e a manifestação do amor de Deus pelos seus filhos. E do capítulo 6 ao capítulo 8, ele fala de como viver essa obra de salvação
por meio de uma vida de sofrimento, de lutas, e de uma consciência de que no final de tudo isso nós vamos ser vitoriosos em Cristo. E do capítulo 9 ao capítulo 11, o apóstolo fala da obra redentora universal, que não atingia apenas somente judeus, mas judeus e gentios, que somos nós. O apóstolo Paulo fala disso. Mas agora, para nós entendermos todas essas coisas, eu falei assim muito por cima, mas nós precisamos compreender essas coisas. Nós precisamos entender isso e ficarmos conscientes de que todos nós que estamos aqui fomos chamados a servir um Deus que é cheio de amor e misericórdia para conosco. Um Deus que tem um infinito amor e uma grande misericórdia para os seus. Mas agora, a pergunta que não quer calar: como eu faço para que esse amor que eu tenho por Deus, ele aumente? Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim: como é que eu faço, meu irmão, para o meu amor aumentar? Meu amor por Deus aumentar? Agora olhe para o irmão que está atrás de você. Como que eu faço para o meu amor por Deus aumentar? A primeira coisa que eu preciso entender, meu amado, é que o meu amor por Deus, ele está diretamente relacionado ao quanto eu conheço da pessoa de Deus. Quanto mais eu aprendo de Deus, quanto mais eu entendo quem é Deus, a grandiosidade da obra de Deus, mais o meu amor se aumenta por Ele, mais o meu amor cresce por Ele à medida que eu conheço Ele, que eu começo a compreender. Eu fico olhando para as obras de Cristo, para as obras de Deus, e eu começo a ficar extasiado. Como esse Deus é grande, maravilhoso, e como Ele pode me amar, eu desse jeito que eu sou, tão falho, tão pecador. A Bíblia ela nos ensina claramente que todo homem ele é pecador, né? Nasce pecador e sem amor por Deus. Ninguém aqui nasceu amando a Deus, né? A não ser que você seja um extraterrestre. Ninguém nasce amando a Deus. O nosso amor por Deus, o nosso amor por Jesus, ele se desenvolve à medida que nós conhecemos a obra redentora de Cristo na cruz, amém? Quando você fala para uma criança, o amor dela por Jesus, ele vai ser despertado à medida que ela começa a entender quem é Jesus, que ela começa a entender a obra de Jesus na vida dela. Ela começa, eu amo Jesus. Eu já vi criança dizer que, como eu amo Jesus, eu queria ver Jesus, né, Juju? Eu queria ver Jesus. Por quê? Porque alguém disse para ela que Jesus era bom. Alguém disse para ela que Jesus é o Salvador. E ela começou a gostar e amar Jesus. Ninguém nasce amando Jesus. Todos nós aprendemos a ouvir a palavra de Deus. Todos nós dependemos de ouvir a palavra de Deus. Amados, o que é isso aqui? Isso aqui é teologia. O que é teologia? Tel, que é discurso, é divindade de Deus, né? E logia, que é estudo, é discurso sobre Deus. Teologia é discursar sobre Deus, é falar sobre Deus. Você já ouviu aquela pessoa que diz assim: eu não preciso estudar teologia? Eu já vi. Eu não preciso estudar teologia. A letra mata e o espírito vivifica. Eu já ouvi assim essa bobagem no meio dos crentes.
Aí eu peguei a pessoa, a última vez que uma pessoa me falou isso, eu disse assim: você está completamente enganado. A letra que mata não é essa letra das Escrituras. A letra que mata é a lei matava no Velho Testamento. A letra lei, isso sim matava, né? Aquele que descumprisse a lei morria no Velho Testamento. Não tem nada a ver com a interpretação que fazem hoje em dia. Então estudar teologia não mata ninguém, muito pelo contrário, ela te traz vida. Já viu aquela pessoa também que diz assim: ah, eu não preciso ir na igreja, eu já conheço Deus, pastor, eu tenho Deus, eu não vou na igreja, mas eu tenho Deus. Não é isso que a gente diz? Alguém já disse isso aqui, né? Não precisa levantar a mão. Ai, pastor, eu tenho Deus, eu não preciso ir na igreja. Amados, quando você diz que você não precisa de teologia, é o mesmo que você dizer assim: eu não preciso aprender sobre Deus. Eu não quero aprender nada sobre Deus. Quando você diz assim: eu não quero teologia, você está dizendo: eu não quero aprender nada sobre Deus. Alguém que conheceu verdadeiramente a Deus, ele deseja a cada dia mais conhecer a Deus, a cada dia mais ter intimidade com esse Deus. Você percebe uma coisa? Geralmente as pessoas, quando têm mais idade, elas quanto mais idade ela tem, mais zelosa por Deus ela é, né? Você vai lá na casa do tio Dova, se você sair da casa do tio Dova e não fizer uma oração com ele, o tio Dova fica triste, né, tio Dova? O tio Dova quer que, se você for lá, tem que orar, né, tio Dova? Lá é casa de crente. Quanto mais idade você tiver, mais ainda você vai se tornar zeloso por Deus. Porque a tendência, né, porque a tendência que a pessoa tem mais idade, ela ouviu mais a palavra de Deus, né? E naturalmente isso resulta em amor por Deus, né? Os mais jovens são mais, né, voláteis, e as pessoas com mais idade são bem mais maduras em Deus. Por causa disso, porque quanto mais maduro, mais você ouviu de Deus, mais estudou a palavra do Senhor, e mais zeloso, e mais ele ama a Deus. Por isso que os velhinhos amam Deus mais do que a gente, né, tio Dova? Glória a Deus. Tio Dova, você vai lá, é casa de crente. Você vai lá, o tio Dova gosta de oração. Vai lá na casa da irmã Jurema, casa de crente. Tem que orar, né, irmã Juju? Quanto mais tempo nós tivermos com Deus, mais zelosos nós nos tornamos. Amados, eu vou falar um pouco do que eu penso. Hoje eu tenho muito mais zelo por Deus do que eu tinha na minha conversão, no início da minha conversão. Isso não significa que eu não erro, não tropeço na minha caminhada com Deus. Mas isso provém, esse zelo que eu tenho maior do que eu tinha antes, provém daquilo que eu aprendi das Escrituras acerca sobre Deus. Quanto mais eu aprendo de Deus, mais eu cresço no temor e no amor por Deus. Mais eu desejo falar desse amor, falar desse Deus a outras pessoas. Você acha que eu estou todos os dias motivado a me acordar, preparar um sermão e vir pregar à igreja? Tem vezes que eu me acordo e eu não sinto vontade nenhuma de pregar. Eu não sinto vontade nenhuma de estudar as Escrituras. O ser natural. Às vezes eu me acordo pela manhã, eu não sinto vontade de orar. Amados, você quer amar mais a Deus? Estude sobre Deus. Não perca a oportunidade de ouvir a Deus, de ouvir sobre Deus, ouvir teologia sobre Deus, ouvir a palavra de Deus.
Estude as Escrituras para conhecer a pessoa que criou você, que formou você, que redimiu você pelo seu sangue, que te salvou e que te ama. Mas pastor, eu não sinto vontade nenhuma de estudar a Bíblia. Eu abro a Bíblia e me dá um sono. Quer dormir de noite bem? Abre a Bíblia. Você deitar na cama assim, estou sem sono. Aí você deita na cama, você abre a Bíblia, o sono vem na hora. Não é? É assim mesmo. Melhor sonífero. É porque é uma luta espiritual, mas é uma batalha espiritual na nossa mente. Pastor, como é que eu faço? Eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu não sinto nada, também não sinto vontade de orar. Agora eu vou te dar um exemplo. Todas as manhãs, 6 horas da manhã, eu me acordo para ir trabalhar. E muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, eu não tenho vontade de trabalhar. Culpa do Adão, né? O Adão que me obriga a trabalhar. Eu não tenho vontade de trabalhar. Eu não tenho vontade de sair da cama. Eu quero ficar ali, agarradinho na pastora. Ela não quer. Sai. Fica me incomodando. Ainda bem que ela não está aqui, né? Ela... Mas o que me motiva a sair diariamente para o meu trabalho? A fazer isso todos os dias. A maior parte da minha vida, o maior tempo que nós temos, nós passamos trabalhando. Mas é simples, né? É saber que a gente tem pipa d'água, né? Tem os pequenos lá que tem que comer, né? Eu não tenho mais pequeno que tem que comer, mas a minha esposa come. A casa, ela tem necessidades. Então, o que me motiva é o sustento da minha casa. Se eu não trabalhar, não há provisão. Do suor do teu rosto comerás, é o que a palavra do Senhor nos diz. Amados, é semelhante a nossa vida com Deus. Inúmeras vezes nós não vamos sentir vontade de orar. O meu corpo, a minha carne não gosta de orar. Ah, pastor, eu não sabia que pastor não sentia vontade de orar. Ele é de carne também, meu filho. Igual. Minha carne não gosta de orar. Às vezes eu não tenho vontade de ir para a igreja. O pastor não tem vontade. Sim, acontece. Mas por que eu faço isso sempre? Eu sempre venho para a igreja, eu sempre estudo a Bíblia, sempre oro. Porque eu entendo que não existe outro caminho para mim. Porque é dessa forma que eu amo mais a Deus e que eu obedeço a Deus. Eu leio a Bíblia, eu oro e eu venho para a igreja porque eu obedeço a Deus. Simplesmente por isso. Porque eu entendo que essa é uma forma de eu obedecer ao meu Senhor. Não tem mágica nisso. Muitas vezes eu ouvi de alguns irmãos, né? Pastor, nós precisamos fazer uma campanha na igreja, uma cruzada de avivamento. Pastor, eu estou precisando daqueles retiros de avivamento, onde rasteira no diabo, rabo de arraia. Campanha de libertação, pastor. Aquelas assim que expulsa o capeta sai. Que o diabo sai falando e a gente expulsa ele, cala a boca. Pastor, nós precisamos de uma cruzada de louvor. Muito louvor para a igreja adorar o Senhor. Eu estou me sentindo muito fraco, pastor. Eu preciso disso. E eu sei que isso vai melhorar a igreja vai bombar, vai encher de gente.
vai vir outros irmãos de outro lugar. Isso é uma loucura. E eu vou ficar muito motivado. Eu particularmente não tenho nada contra isso. Muito pelo contrário, eu gosto. A questão é que nós não podemos depender disso para amar a Deus. Não são as minhas experiências com Deus que vão me fazer permanecer fiel a Ele. Quantas pessoas que nós conhecemos, meus amados, que viveram milagres extraordinários de Deus, foram curados de câncer, de doenças termináveis, e saíram pela porta da igreja e nunca mais falaram o nome de Deus, nunca mais voltaram em uma igreja. Eu conheço inúmeras pessoas que fizeram como os 10 leprosos, foram curados e não voltaram em gratidão a Deus. Porque, amados, tenha certeza de uma coisa: experiências com Deus não prendem você, não fazem você amar a Deus. Experiências pontuais em Deus não fazem de vocês, não acrescentam no amor de vocês a Deus. Elas têm um poder de fazer naquele momento, de despertar uma alegria e uma gratidão, um milagre, alguma coisa que Deus faz de bom na nossa vida. Você fica feliz, né? Você pede uma coisa para Deus, Deus vai lá e te abençoa, te dá, mas aquilo passa, aquilo não permanece. Aquela gratidão, ela acaba. A gratidão por algo específico, ela tem prazo. Mas a gratidão no coração de alguém que compreendeu o plano de Deus para a sua vida, né, o plano de redenção, segundo as Escrituras, segundo o que a Bíblia diz, essa gratidão ela jamais acaba no seu coração. Quando você compreende aquilo que Jesus fez verdadeiramente pela tua vida, você jamais abandona o caminho de Jesus. Quando essa consciência ela toma o teu ser, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso quer dizer servir a Deus de uma forma que Ele realmente aceite. Aqui o apóstolo Paulo está usando uma figura que é a mesma figura dos sacrifícios do velho concerto, né? Do Velho Testamento. E todo sacrifício no Velho Concerto, ele não poderia ser feito de qualquer jeito. Tinha todo um ritual e toda uma forma, e o cordeiro tinha que ser perfeito. Tinha uma série de situações para que o sacrifício seja aceito por Deus. Então o sacrifício ele tinha que ser exatamente como Deus desejava. Ele não poderia ser feito de qualquer jeito. Amados, e o apóstolo Paulo ele fala também de que isso é o nosso culto racional. Você oferecer sacrifícios que segundo Deus se agrada, que é a forma que Deus quer os nossos sacrifícios vivos. E Paulo diz que isso é o nosso culto racional, né? A gente tem sempre uma ideia assim, né, de o que é um culto racional? É um culto onde todos os irmãos muito inteligentes, né, eles ficam centralizando a sua mente, racionalmente, ficam pensando, então isso é um culto racional. Não tem nada a ver com isso. Culto racional não é você ficar analisando, né? Hoje eu estou num culto racional, estou analisando os irmãos com a minha razão, né?
Não, isso não é culto racional. Um culto racional é você expressar diante de Deus as suas emoções mais profundas, baseadas numa sã consciência da obra de Cristo na cruz. É você diante de Deus se expressar, adorar a Ele, sabendo de tudo o que Ele fez na cruz pela tua vida. Isso é culto racional. Não tem nada a ver com um culto mecânico, né? Um culto cheio de mecanismos. Amados, quem sabe hoje você não sente vontade de servir a Deus. Pastor, eu vim na igreja hoje só porque alguém insistiu comigo. Eu vim na igreja hoje porque eu sinto na minha obrigação de vir uma vez na igreja. Eu fiz uma promessa e eu vim à igreja. Talvez na sua cabeça você pense hoje que você nunca vai chegar a ser um cristão, um bom cristão. Daqui a pouco a pessoa fica pensando assim, eu sou um péssimo crente. Eu nunca vou ser um bom crente. Quem sabe você não consegue orar, você não consegue ter uma fé constante. Talvez o seu amor por Deus não é capaz de motivar você a servi-lo integralmente. O seu amor por Deus não te desprende a ponto de você querer servir a Deus. Talvez você olhe para a sua vida e diga assim, eu estou tão distante de me tornar um cristão. Eu estou tão distante de ser um filho de Deus. Amados, essa sensação de você estar em dívida com Deus, você deve dar graças a Deus por isso. De você sentir que você está devendo algo para Deus. Você deve dar graças a Deus por isso, sabe por quê? Porque a partir do momento que você pensar que você já é alguma coisa em Deus, é porque o orgulho já tomou conta do seu coração. Então esse sentimento de dívida com Deus é normal. Tem que estar no seu coração. Isso faz parte. Porque de fato nós nunca seremos perfeitos. Mas uma decisão você precisa ter para que o seu amor por Deus aumente. Você precisa buscar a Deus, ler a palavra de Deus, estudar a Bíblia, não deixar de congregar, não deixar de estar nesse momento, porque aqui você está ouvindo a palavra de Deus, amém? Aqui você ouve. Talvez você não consiga interpretar, mas pastor, eu não consigo entender direito a Bíblia. Vai estudando, vai aprendendo, pede para o Espírito Santo te ajudar. Ele ajuda você a entender. Pede para alguém te explicar, pede para o irmão te explicar. Irmão Ciro, me ajuda aqui a entender o que está escrito aqui. Eu não sei o que Jesus quis dizer com isso aqui. Adão tem umbigo? Que nem uma vez me perguntaram. Oxe, que pergunta. Adão tem umbigo? Você entendeu por que a pessoa fez essa pergunta? Porque Adão foi o homem formado por Deus, não veio de placenta, né? Aí a placenta, esse aqui é o cordão umbilical. Então, teoricamente, Adão não tem umbigo, ele foi formado por Deus, ele é sem umbigo, né? Teoricamente, mas a Bíblia não diz isso aí. Que pergunta, né? Adão teve umbigo? Não sei, cara. Não estava lá para ver. Isso aí não vou poder te ajudar. Amados,
Esteja disposto a buscar a Deus, a conhecer a Deus, a aprender mais de Deus. Porque se você conhece mais a Deus, você vai se tornar uma mãe melhor. Você vai se tornar um pai melhor, um marido melhor, um colega de serviço melhor, um chefe melhor para os seus funcionários, um empregado melhor para a sua empresa, um irmão melhor na congregação. Quanto maior o teu amor, maior é a sua entrega e maior o seu zelo pelo Senhor. Quanto mais você conhece a esse Deus, mais você teme a Ele, mais você respeita aquilo que Ele diz. E amados, tudo aquilo que nós fazemos por amor é muito melhor. Às vezes você vai fazer algumas coisas por obrigação. Eu sei que eu tenho que obedecer a Deus. Eu sei que eu não posso dar um soco naquele colega mal criado que eu tenho no meu serviço, que dá vontade de dar um soco. Eu sei, Deus, mas eu não vou dar o soco nele. Por obediência, né? Por obediência. Às vezes você vai servir a Deus por obediência, até que em um momento você vai servir a Deus porque você vai amar a Ele. O servo da orelha furada. O servo da orelha furada. Sabe por que era o servo da orelha furada? Ele era escravo do seu senhor. E chegou um momento que ele ganhou a liberdade, porque o escravo, ele trabalha por um período para conquistar a sua liberdade. E quando esse escravo, ele conquistou a sua liberdade, ele decidiu permanecer naquele lugar, servindo aquele senhor, porque aquele senhor foi bom para ele. Então, o seu senhor vai lá e fura a orelha daquele escravo, porque aquele escravo não é mais escravo por obrigação, e sim escravo por amor. Ele decidiu permanecer servindo aquele senhor, porque aquele senhor foi bom para ele. É assim. A nossa vida com Deus é assim. Muitas vezes nós estamos aqui na igreja por obrigação. Pastor, eu vim hoje porque meu marido me obrigou. Eu vim hoje porque eu sei que eu tenho que ir na igreja. Eu vim hoje na força do ódio, não é? Tem coisas que nós fazemos na força do ódio, né? Eu vim hoje por força. Mas vai chegar um momento que você vai vir aqui assim: pastor, eu estou aqui hoje porque eu amo a Jesus. Eu estou aqui hoje porque eu amo estar na presença de Jesus. Eu estou aqui hoje porque eu amo a Jesus mais do que qualquer coisa, mais do que ficar em casa olhando o Fantástico, olhando sei lá o quê. Eu amo a Deus mais do que ficar na minha casa no meu ar-condicionado. Se eu estivesse em casa, eu estava no ar-condicionado. Mas eu amo a Jesus. Eu estou aqui porque eu amo a Ele. Eu amo servir as pessoas. Isso que eu estou dizendo para vocês aqui é amor. Eu amo servir. Eu amo servir esse Senhor Jesus. E é isso que você vai desenvolver na sua vida. Quem sabe hoje você não entenda isso, né? Vocês que são jovens. Quem é que é jovem aqui? Eu sou jovem, pô. Amanhã velho será. É justamente isso. Para o seu amor crescer em Deus, não tem outro caminho. É conhecendo mais a Ele. E quanto mais você descobre as verdades sobre Ele, mais o seu amor cresce por Ele. Né, tio Dova? Mais nós amamos a Jesus, quanto mais nós conhecemos esse Deus. Amém? O pessoal do louvor, por favor. Pode liberar o pessoal da escolinha. Quero que esse momento de adoração, que vai anteceder a ceia, que as crianças também possam participar conosco. Alguém dá o recado para a pastora Márcia lá? Que se ela já terminou a aulinha, pode trazer a galera para cá. Como eu tenho dito
todos os dias aqui. As crianças não são o futuro da igreja lá, elas são o presente da igreja. Elas são hoje da igreja. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. E comece a orar a Deus. Feche os teus olhos. Comece a orar a Deus. Quem sabe vocês entendeu o que foi ministrado hoje, que é algo para você, que é algo que você precisa mudar na sua vida. Você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa congregar. Você precisa que esse amor que você tem por Deus cresça dentro de você. Comece a orar a Deus. Comece a orar e pedir a Deus que o Espírito Santo comece a ministrar, que essa palavra que foi ministrada hoje, ela venha realmente fazer efeito dentro do teu coração.